Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês essa noite em Caxias, a convite do pessoal querido do CAU Rio Grande do Sul. Eu não vou perder muito tempo me apresentando, porque eu quero deixar a maior parte do tempo possível para a gente conversar. Mas, um pequeno resumo. Eu sou um vovô nerd, tenho 3 filhas, 2 netinhos, uma netinha, um netinho, a coisa mais linda do mundo. Eu estou na área de TI, de Tecnologia da Informação, desde 1981 e eu comecei a mexer com inteligência artificial em 1988 e eu não vou falar muito sobre isso agora, mas depois, na nossa conversa, a gente pode falar. Eu sou escritor, tenho 5 livros publicados, sou tradutor de muito mais de algumas dezenas de livros. Eu sou criador de modelos de negócios que sempre uniram a questão da liberdade tecnológica, do conhecimento disponível para todos, com a geração de emprego e renda. E eu sou o CTO da Aio.company, uma empresa que busca, através do conhecimento de múltiplas informações, volumes de dados muito grandes, melhorar o negócio dessas empresas por meio da melhor relação delas com seus clientes. Sou César Brode, como está aí no slide, em absolutamente todas as redes. Para a gente começar assim a discussão, o que é inteligência artificial? Tá? Eu tenho uma definição muito ampla, talvez, de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial surge quando a gente começa a passar para as máquinas aquilo que antes a gente só poderia realizar com a nossa inteligência. Tá? E aí eu incluo coisas como as máquinas de teares antigas, que eram programadas por meio de cartolina, e tu antes tinha que fazer todo aquele procedimento de criar a padronagem no tecido manualmente, e as máquinas de tear, entre aspas, programáveis, que tu podia colocar esses padrões num papel que era então replicável, para mim já era um início de inteligência artificial. Tá? Calculadoras, tudo mais que pudesse substituir um pouquinho da nossa inteligência que fosse para alguma inteligência automatizada, para mim é inteligência artificial. Tá? Mas como é que é a inteligência artificial que a gente vê hoje em dia? Especialmente coisas tipo chats, coisas como Stable Diffusion, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Tá? Imaginem uma máquina que é capaz de ter como entrada absolutamente tudo que existe, que já foi produzido. Tá? Então aqui a gente está falando de tudo que já foi produzido em áudio, tudo que já foi produzido em vídeo, tudo que já foi produzido em foto e em texto. Isso é alimentado por uma máquina que então vai criar as imagens de acordo com o que tu pede e vai dar respostas àquilo que tu perguntou. E tudo isso de maneira estatística, baseada na análise de tudo aquilo que ela tem de entrada. Tá? Ela produz a saída dela baseada no conhecimento que foi criado por pessoas reais ao longo de muitos e muitos anos e que ficou disponível na internet e que passou a ser a fonte, então, para tudo que essas máquinas possam engolir, interpretar e te responder. A gente vai falar um pouco sobre os usos da inteligência na arquitetura hoje, e a minha fonte aqui é basicamente gente que eu conheço. Tá? Eu não, como eu falei assim, eu não acho que falei, não lembro, mas não sou arquiteto, mas sou um apaixonado pela arquitetura, pelo urbanismo, pelo planejamento urbano. Uma das coisas mais comuns que eu ouço das pessoas é que usam o ChatGPT, ou às vezes alguma outra LLM. LLM é Large Language Models, ou seja, aquelas inteligências que aprendem a partir de muitos textos e aí procuram estatisticamente chegar na resposta que mais satisfaça a uma pergunta tua. Tá? E das perguntas textuais, casos que eu vi foi interrogar o plano diretor das cidades para saber o que pode ser construído ou não. E modelos de briefing, quando eu vou construir alguma coisa, tanto para eu submeter para um projeto de aprovação numa cidade, um projeto de financiamento, ou apresentar para potenciais compradores daquele imóvel, daquela casa, seja qual for a coisa que eu estou planejando em termos de engenharia e arquitetura.
Minha prima, minha amiga Jo, que é arquiteta, ela falou que já usou a inteligência artificial para contrapor uma proibição, um embargo que a empresa dela teve numa obra, só que a obra foi construída certinho dentro de uma versão anterior do plano diretor da cidade, e aí tentaram embargar com base num novo plano diretor. Aí o ChatGPT ajudou ela a fazer interrogações que permitiram que ela então provasse que estava de acordo com o plano diretor anterior da cidade. Então uma coisa aqui que eu fiz um exemplo, tá? Eu carreguei dentro do ChatGPT o plano diretor atual da cidade de Lajeado. E eu fiz essa pergunta exatamente aqui. Considerando o plano diretor de Lajeado enviado aqui em formato PDF, quais os principais cuidados que eu devo ter quando quiser submeter um projeto de construção de residência privada ao município? Tá? Especificamente, eu quero construir uma casa térrea com 3 suítes, ampla sala de estar com banheiro social e área gourmet com churrasqueira. Na resposta, ele já faz a preocupação ali direta, extremamente importante aqui para Lajeado e para todas as cidades do Vale do Taquari, sobre a cota de inundação. Tá? Então, o terreno deve estar acima da cota 27 metros do nível do mar. Dá mais alguns parâmetros urbanísticos aqui. Eu sigo adiante e pergunto, considerando essas informações, prepare um modelo de briefing a ser usado com as pessoas investidoras para a construção desse imóvel, considerando a linguagem leiga. Tá? Por que considerando a linguagem leiga? Porque no plano diretor, daqui a pouco, pode ser que tenha algum termo muito específico para a área de arquitetura, para a área de engenharia. As pessoas investidoras não conhecem o jargão técnico da engenharia e arquitetura. Então está aqui um pedacinho do briefing para investidores que o ChatGPT fez. Tá? Visão geral do projeto, as características da casa e, e por enquanto é isso. Eu ia falar também que na continuidade desse plano diretor, que eu não coloquei aqui, ele ainda disse quais são os documentos que preciso ter prontos para que a prefeitura possa aprovar uma obra como essa. Uma outra coisa que eu achei bem bacana, tem vários softwares, vocês conhecem, de modelagem 3D, especialmente para modelagem de interiores, e muitas vezes tu tem uma foto de algum objeto que está numa casa, de um evento, e tu precisa converter esse objeto que está numa foto para um módulo 3D que possa ser utilizado dentro de alguma ferramenta que vai utilizar esse elemento, assim, às vezes como elemento de decoração, que tem que estar em 3D, porque tu tem que mover ele em várias formas. Aí eu recomendo que vocês visitem o canal do YouTube da Amanda Goulart, que ela mostra exatamente como é que isso é feito, tá? Como eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês, eu já coloquei alguns vídeos aí que são importantes de uma forma que vocês possam assistir diretamente. Aqui eu não vou mostrar justamente para a gente poder economizar tempo, mas depois vocês podem assistir isso daqui integralmente, tá? Inclusive eu vou me preocupar em deixar a gravação dessa apresentação no meu YouTube, depois eventualmente no TikTok também, para que vocês possam acessá-la a qualquer momento em que quiserem. Aqui é porque ele está tocando o vídeo, eu não quero isso agora, eu quero só passar adiante para o próximo slide. Muito bem, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente obrigatoriamente está falando de softwares livres, tá? Todas as inteligências artificiais, seja o ChatGPT que a gente comentou aqui, seja o Stable Diffusion, por baixo dele tem softwares livres. E o que são softwares livres? Mesmo vocês não sendo todos aqui da área técnica, é importante saber que os softwares livres são aqueles que dão acesso total ao código-fonte desses softwares. Então, mesmo que vocês não saibam modificar esse software, é bom vocês saberem que se vocês pedirem para algum programador, esse programador vai poder modificar esse software. Tá? E existe uma iniciativa muito interessante, que é a Solari, que é esse site aqui, solari.org.br. Aqui
nesse site vocês podem aprender várias coisas pelas quais vocês não precisam pagar nada. Sabe esses softwares caríssimos que vocês têm que usar para poder exercer a profissão de arquiteto, exercer a profissão de engenheiro? Então, aqui tem várias alternativas que são gratuitas, com cursos, com vários cursos que vocês podem fazer para aprender cada uma dessas ferramentas, tá? Então, por exemplo, tem o BIM, utilizando o FreeCAD, no lugar de utilizar as outras ferramentas que vocês pagam uma naba por elas, e várias outras coisas aí, tá? Mas o mais importante para mim não é o fato de vocês não precisarem pagar por essas ferramentas, mas sim o fato de que, se vocês precisarem de alguma coisa que essas ferramentas ainda não tenham, vocês podem juntar um grupo de pessoas e contratar desenvolvedores para desenvolver essas coisas que vocês ainda não têm nessa ferramenta. E o poder de tudo isso, que vem dessa iniciativa do Solari, é que vocês podem juntar grupos muito maiores, tipo universidades, para que ensinem essas ferramentas, não só para os arquitetos, mas que tragam juntos o pessoal da engenharia de software, da análise de sistemas, para, trabalhando junto com as pessoas arquitetas, possam chegar na melhor solução para elas. Porque cá para nós, ferramentas de CAD, mesmo essas pagas, vocês vão de convir que a curva de aprendizagem não é uma coisa tão rápida assim. Então por que a gente não pode chegar em ferramentas que efetivamente são mais amigáveis para as pessoas arquitetas, para as pessoas engenheiras, tá? E esse solari.org.br já é uma iniciativa da Federação Nacional dos Arquitetos, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e outros que são sensíveis a essa questão do bolso de vocês. Este daqui é o canal do Solari no YouTube. De novo, na apresentação vocês vão poder ver um pedacinho disso aí, mas aqui eu só quero passar adiante. Eu vou falar de uma ferramenta agora chamada Stable Diffusion. Se eu for traduzir para o português, difusão estável. Imaginem o trabalho que o Michelangelo fez com o Davi, que uma vez perguntaram para ele assim, como é que tu chegou nessa escultura do Davi através de um bloco de mármore? Ele falou assim, eu só fui tirando do bloco de mármore tudo aquilo que não é o Davi. Então softwares como Stable Diffusion, eles funcionam exatamente assim. Tu dá uma descrição para o que aquele software deve criar, e ele começa, através da análise de várias imagens que ele tem, tirar de uma difusão tudo aquilo que não é imagem, tá? Existem algumas implementações do Stable Diffusion que, se vocês têm uma máquina boa, podem tentar instalar, que tem todas as instruções para isso na internet, que é o Automatic 1111 e o Stability Matrix. Mas, de novo, às vezes vocês, como pessoas arquitetas, não vão ter o conhecimento necessário de base para fazer essas instalações. Mas, trabalhando junto, dentro de uma universidade, dentro de um conselho, dentro de uma federação, onde vocês possam trazer pessoas para trabalhar com essas ferramentas, saibam que para instalar e para usar não custa nada. A não ser, talvez, claro, o custo das horas das pessoas que vão instalar isso. Para modificar, sim, aí vocês vão ter que, talvez, trabalhar junto com equipes de engenheiros e arquitetos para fazer com que esse software façam aquilo que vocês queiram, tá? Adiante eu vou falar assim os modelos, porque assim, cada vez que eu vou criar alguma coisa, eu tenho que ter modelos específicos treinados para aquilo que eu vou fazer. Mas a partir desses modelos maiores que alguém já treinou, eu posso fazer um treinamento caseiro para fazer com que a inteligência artificial reproduza alguma coisa que eu quero, que é baseada no que a gente chama de Low Rank, depois eu tenho a sigla total aí, Low Rank Adaptation, tá? Adaptação de baixa hierarquia, que vai fazer um treinamento adicional àquele treinamento maior. O Google Colab permite que a gente faça isso, mesmo não tendo máquinas tão poderosas para fazer o treinamento de modelos, e eu vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Falando sobre modelos, quem está acostumado com o mundo da tecnologia sempre sai com a pergunta assim, alguém já fez isso antes?
Tá? Então existe esse site aí chamado tivitai.com, onde vocês podem fazer a busca por modelos e em modelos procurarem pelo termo architecture. Tá? E aí vocês têm vários modelos treinados. Tá? Quando o modelo se chamar, for do tipo checkpoint, é sinal que ele foi treinado com milhares, às vezes centenas de milhares de imagens, e são modelos assim mais genéricos que podem usar treinamentos de hierarquia menor, low ranking architecture. Eu sempre esqueço o que é, mas depois vai ter a explicação direitinho aí. Tá? E a partir deles vocês podem criar o que vocês quiserem. Tá? O que eu fiz num treinamento para mostrar para vocês? Eu baixei as imagens em tamanho grande de várias obras do Oscar Niemeyer, tá? Que eu pensei, vou fazer uma palestra num evento de arquitetura, eu vou falar para o pessoal sobre um arquiteto bem conhecido, pode ser polêmico também, mas aqui para o meu caso o que interessava era só construir um exemplo para vocês. Claro que como eu sou meio nerd, eu não baixei imagem uma por uma, eu baixei umas 40, 50 imagens em tamanho grande e depois eu selecionei as que eu achei melhores. Aí eu coloquei isso dentro de um dataset que eu coloquei no meu Google Drive. Tá? Reparem que eu usei o nome ali N1 Emeyer no lugar de Niemeyer. Por quê? Porque eu queria ter certeza que depois na minha descrição dessas imagens eu podia usar um nome único. E Niemeyer, talvez, imaginando num modelo grande, totalmente treinado de arquitetura, talvez existisse coisas do Niemeyer ali, e eu queria garantir que o que eu fosse gerar fosse treinado especificamente no meu modelo. Tá? Depois eu descobri que o meu modelo realmente funciona melhor do que se eu for pedir para algum modelo genérico gerar imagens com o Niemeyer. Tá? Eu usei, não se preocupem com isso, tá? Eu só deixei esses links aqui porque eu usei esses dois programas que estão ali com fundo azul à direita dentro do Colab Research Google para fazer o treinamento do meu Low Rank Adaptation, tá? Da minha LoRa. E aí, notem o nome do projeto, tá? N1 Emeyer. Isso vai ser importante para a distinção que eu vou dar depois na descrição das imagens que eu vou criar. Aqui são as descrições da imagem. Tá? Eu usei, o ideal seriam vocês que são arquitetas, que vocês mesmo descrevessem a imagem. Tá? Já digo também, funciona melhor em inglês, mas nada que o Google Translate não resolva. Tá? Então aqui estão algumas descrições típicas. A minha palavra de gatilho, que eu chamo, ou seja, tudo que está naquele treinamento vai ser acessado por essa palavra N1 Emeyer, e aí eu tenho a descrição, aí alguns exemplos de descrição. Um prédio com um telhado curvado e o céu como plano de fundo. Um prédio com um grande telhado de vidro e uma reflexão dele na água. E por aí vai. Tá? Aqueles dois programas que eu falei usados em conjunto vai criar o Low Rank Adaptation para mim. Tá? E aí esse Low Rank Adaptation, ele cria vários. Tipicamente o com maior número é o que passou por mais épocas de treinamento, um processo que dura algumas horas, tá? E aí ele vai gerar o melhor para mim, que no caso é esse de maior número, que é o 10. Tem uma colinha no meu canal do YouTube que mostra para vocês exatamente como fazer isso, só que para criar imagens parecidas. O exemplo que eu dou é para criar imagens parecidas comigo, tá? Mas é exatamente a mesma coisa que eu fiz para criar estruturas parecidas com as do Niemeyer. Bom, agora então ao vivo e se tudo der muito certo, tá? Mas, por via das dúvidas, aqui nesta gravação está tudo que precisa fazer caso as coisas não deem certo. Eu criei o Niemerizator, que na verdade é esse meu Low Rank Adaptation aí, de como transformar obras arquitetônicas em obras parecidas com a do Niemeyer. Tá? Então o que eu fiz? Eu pedi para criar uma casinha de campo
e pedir para passar pelo meu Niemarizator, e esse é um dos resultados, tá? Esse foi o prompt que eu usei para a primeira casinha, tá? Close view of a little house on the prairie. Little House on the Prairie, que é a casinha no prado, é daquela série Os Pioneiros, da Laura Ingalls, tá? Não vou falar nem bem nem mal dessa série aí, mas a Little House on the Prairie está muito no imaginário. Então, obviamente, se eu pego um conjunto, um modelo genérico, isso daí vai ser alguma coisa que ele vai achar com facilidade, como de fato ele acabou encontrando, tá? Então tá aqui, Close View of a Little House on the Prairie. Aí eu pego, usando a mesma coisa, reparem ali, bem em cima, no Stable Diffusion Checkpoint, que eu usei esse modelo genérico chamado Architecture Exterior, tá? Versão 40. Eu tenho a versão 60 também disponível, mas não vem ao caso. Usei o mesmo modelo e agora usei a minha palavra-chave, N1 Emayer. E peço exatamente a mesma coisa, uma visão de perto de uma casinha na pradaria ali. Agora eu chamei o Low Rank Adaptation. Qual é o meu Low Rank Adaptation? Aqui está escrito errado, tá? É N1 Emayer 2.1, ou seja, ele vai aplicar o peso 1 do meu Niemarizator. E aí está aqui o que ele aplicou. Tá? Então eu só escrevi errado ali, mas se vocês olharem ali em cima, aí está certinho, é N1 Emayer. E aqui outros exemplos que ele criou com maiores e menores graus, aquele 2.1, coloquei 2.3, 2.5, se eu não me engano esse caixotão aqui, bem abaixo à direita, foi um Niemeyer 10. Vocês podem testar isso acessando agora esse Broditech.1/N1E. Essa é uma máquina enorme que eu tenho emprestada, que me foi cedida pelo pessoal muito querido da Compute Capital, especialmente para esse evento aqui, tá? Então, está aí, muito obrigado. Claro que a imagem aí à direita também foi uma das tentativas com o Niemarizator, tá? De novo, sou o César Brode em todas as redes. Até mais para vocês.